Episódio 1. Vivemos em um mundo repleto de imagens e símbolos que atravessam nossa consciência sem percebermos. Seja bem-vindo ao canal A Mente Racional. Neste primeiro episódio da série baseada em Um Homem e Seus Símbolos, de Carl Gustav Jung, mergulharemos na importância fundamental dos símbolos para compreender as profundezas da psique humana. Mas você já parou para pensar por que, ao ver a imagem de uma serpente, sentimos repulsa ou fascínio? Ou por que o ato de acender uma chama pode despertar em nós um sentido profundo de transformação? Argumenta que esses símbolos não são meras convenções culturais, mas sim linguagens universais que emergem do inconsciente coletivo. Para alguns, água representa o conforto e a nutrição. Ele apresenta também a imaginação ativa, menos um método em que a pessoa, em estado desperto, estabelece diálogo com as imagens que surgem espontaneamente. Assim como toda linguagem, o idioma dos símbolos exige prática e confiança. Você pode sentir estranhamento ou ceticismo nas primeiras tentativas. Eles não apenas comunicam conteúdos inconscientes, mas também orientam nosso desenvolvimento. Quando passamos a reconhecê-los, despertamos para a riqueza do mundo interior. E cada descoberta fortalece o elo entre consciência e inconsciente, promovendo maior equilíbrio e criatividade. Mas persista. Cada imagem é uma porta secreta que, nos comentários, conte qual símbolo mais te intriga e por quê. Sua experiência pode inspirar outras pessoas na comunidade. A mente racional. Quando aberta, falaremos sobre símbolos arquetípicos, menos aqueles que atravessam culturas e épocas, como o herói, a grande mãe, o velho sábio. Talvez uma cena de filme, uma melodia ou mesmo um gesto inesperado. Observe com atenção e permita-se perguntar: o que meu inconsciente deseja me dizer através dessa imagem? Prepare-se para descobrir como essas figuras universais atuam em sua vida pessoal. Revela um fragmento perdido de si mesmo. E para quem busca aprofundar o autoconhecimento, esse é um dos caminhos mais instigantes e transformadores. Feche os olhos, projete mentalmente um símbolo, uma porta, uma árvore, uma figura humana, e observe as transformações que ocorrem. O que a árvore faz? Para onde a porta leva? Quais emoções surgem? Essa espécie de teatro interno possibilita acesso direto ao material inconsciente, sem a mediação dos sonhos. Para outros, pode simbolizar o caos e a incerteza. As cores da sua cidade natal, todos esses elementos têm potencial simbólico. Eles ressoam com camadas invisíveis da sua mente, ecoando os sentimentos coletivos e pessoais. Mostra que, mesmo em objetos banais, o inconsciente pode expressar seus anseios através de formas que aprendemos a ignorar. Não existe boa ou má interpretação padronizada. O que importa é o sentido que o símbolo adquire na experiência subjetiva de cada um. Nesse ponto, entra em cena a curiosidade consciente, ao registrar seus sonhos num caderno e anotar as sensações, cores, movimentos e personagens. Você constrói um mapa único da sua psique. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se agora e ative o sininho. Convidamos você a iniciar um diário de sonhos hoje mesmo. Coloque um caderno ao lado da cama e, ao acordar, anote imediatamente tudo o que lembrar, menos mesmo que pareça desconexo ou estranho. Com o tempo, padrões emergirão. Talvez a figura de um animal apareça com frequência, ou um cenário específico se repita. Esses elementos insistentes carregam mensagens que seu inconsciente julga urgentes. Quando dormimos,
Nosso mundo onírico se revela através de cenários surpreendentes, portas que se abrem sozinhas, labirintos escuros, animais que falam. Ao despertar, esquecemos a maior parte desses diálogos. Ainda assim, a sensação de que algo significativo foi comunicado permanece. Esses símbolos servem de guia para explorar conflitos internos, desejos reprimidos e potenciais criativos. Vamos juntos descobrir como as imagens simbólicas atuam como ponte entre o consciente e o inconsciente, desde as mais remotas gravuras rupestres até as fotografias que inundam nossas redes sociais. Os símbolos acompanham a trajetória da humanidade. No livro O Homem e seus Símbolos, escrito para o público leigo, Ingon apresenta a ideia de que o inconsciente não fala em palavras, mas em imagens. Imagine que sua mente seja um grande arquivo fotográfico, onde cada imagem guarda um fragmento do seu passado, dos seus medos e das suas aspirações. Mas, diferentemente de um álbum qualquer, esse arquivo é organizado por associações livres. Uma porta pode remeter à ideia de oportunidade, uma ponte ao desejo de transição, uma montanha ao desafio de superação. Yin enfatiza que, para desvendar o significado dessas imagens, não há fórmula pronta. Cada pessoa deve conectar livremente o símbolo ao seu universo interno. Um exemplo simples ilustra bem essa relação: sonhar com água. Aqui no canal, a mente racional, mas a abordagem de Jung vai além da análise de sonhos. É importante lembrar que você já parou para refletir sobre os símbolos que cercam sua vida cotidiana? A marca do seu carro, o logotipo do seu time de futebol. Neste primeiro episódio, vimos como os símbolos formam a base de toda a linguagem psíquica. Se você está gostando desta jornada, curta o vídeo e compartilhe com alguém que também deseja mergulhar nos mistérios da mente. Para o próximo episódio, já comece a observar seus sonhos e a anotar as primeiras imagens que surgirem. Por hoje, reflita: qual foi o último símbolo que tocou o seu coração? Até o próximo episódio, aqui no canal A Mente Racional. Nem tudo que te ensinaram é verdade. Bem-vindo à Revolução do Pensamento. Episódio 2. Vivemos rodeados de símbolos, mas é nos sonhos que eles se manifestam com maior intensidade e liberdade. Seja bem-vindo de volta ao canal A Mente Racional. Se você chegou até aqui, já começou a perceber a linguagem simbólica que perpassa sua vida. Neste segundo episódio da série sobre o homem e seus símbolos, de Carl Gustav Jung, vamos explorar o universo onírico e entender como os sonhos abrem um canal direto para o inconsciente coletivo e pessoal. Coloque um caderno e uma caneta ao lado da cama. Ao acordar, antes de qualquer distração, anote tudo o que lembrar menos cores, sons, sensações, personagens, objetos, lugares. Mesmo que pareça confuso, faça o registro. Com o tempo, padrões vão se repetir. Durante o dia, reserve um momento de silêncio. Feche os olhos e retome uma imagem que apareceu em um sonho recente. É como voltar ao filme onírico e dirigir cenas alternativas que trazem mais luz ao que estava oculto. E, ao permitir que a imagem se mova livremente, você fortalece a ponte entre consciente e inconsciente, tornando-se intérprete privilegiado dos seus próprios símbolos. Observe como ela se transforma, como o cenário se desdobra, quais personagens surgem. Converse mentalmente com cada elemento. Pergunte o que desejam revelar. Essa prática revela nuances que podem passar despercebidas pelo simples registro. Com uma caneta de cor diferente, destaque os símbolos recorrentes.
Ao mergulhar nos sonhos, você reforça sua inteligência emocional, amplia sua criatividade e descobre recursos internos que estavam adormecidos. E se esse tema te instiga, não deixe de curtir, compartilhar e convidar amigos para embarcar nessa jornada de autoconhecimento. Qual imagem ficou gravada em você? Anote hoje mesmo e traga suas descobertas para a nossa conversa. Nos vemos em breve no canal A Mente Racional. Nem tudo que te ensinaram é verdade. Bem-vindo à revolução do pensamento. Conecte-os a eventos da semana. Uma reunião importante, um desentendimento, uma ideia criativa. Esse mapeamento mostra como o inconsciente dialoga com sua vida cotidiana, oferecendo pistas valiosas para decisões mais conscientes. Talvez aquele cenário em ruínas apareça sempre que você estiver passando por uma fase de incerteza, ou uma figura maternal mostre até onde vai sua necessidade de acolhimento. Você vai ver que o inconsciente coletivo se expressa o tempo todo, não só nos sonhos, mas também nas imagens que consumimos. Prepare seu caderno de sonhos, pois vamos conectar o mundo interno ao externo de forma surpreendente. O herói, a mãe, o velho sábio, a criança divina ou trapaceiro podem surgir sem aviso, guiando a trama onírica. Quando o herói aparece, talvez seja sinal de que você precisa reunir coragem para enfrentar um desafio. Se a grande mãe se manifesta, pode indicar necessidade de cuidado interior. Reconhecer essas presenças arquetípicas ajuda a entender onde a psique está demandando atenção. Logo ao deitar, nossa mente embarca numa viagem única, onde o ego se afasta do volante e as imagens simbólicas tomam a cena. Explicava que nesses episódios, o inconsciente nos alerta para conflitos não resolvidos. Acreditava que o inconsciente não alerta apenas para o que está errado, mas também celebra o que está evoluindo. Por isso, ao revisar seu diário, note não apenas as cenas conflituosas, mas também aquelas cheias de luz e harmonia. Se você tem evitado enfrentar um problema, o sonho de cair pode simbolizar a perda de sustentação emocional. Acordar assustado é o corpo reagindo ao alerta interno. Ao tomar consciência dessa mensagem, você pode agir de forma consciente, buscando apoio ou mudando comportamentos. Qual emoção domina o sonho? Medo, alegria, curiosidade, angústia. Sonhar com serpentes pode representar renovação e cura para uma pessoa e ameaça e traição para outra. O valor de um símbolo está no seu contexto pessoal, menos nas associações que você faz, a partir de suas próprias experiências. Por isso, a curiosidade é mais poderosa do que qualquer livro de interpretações. Aqui no canal A Mente Racional, convidamos você a compartilhar suas primeiras descobertas nos comentários. Esse hábito fortalece a comunidade e ajuda cada um a enxergar significados que talvez passe despercebido. Não são fantasias sem sentido. Segundo Jung, os sonhos falam em símbolos porque essa é a língua natural do inconsciente. Quando você sonha com água, uma ponte, uma montanha ou uma porta, está recebendo uma mensagem que precisa ser decodificada. E essa decodificação, assim como aprender um novo idioma, exige prática, paciência e curiosidade. Primeiro passo: manter o diário de sonhos. Ao anotar, faça perguntas que fomentem a reflexão. O que cada imagem traz à tona em você? De onde pode surgir aquele elemento? E alertava para um ponto importante: evitar interpretações prontas e generalistas.
Um símbolo não carrega um único significado universal. Além do diário, Jung sugeriu a técnica da imaginação ativa para aprofundar esse contato. A imaginação ativa é um convite a co-criar a narrativa do seu sonho. Outro aspecto fascinante é a presença de figuras arquetípicas nos sonhos. Você já se perguntou por que, em momentos de crise, sonhos com fuga ou queda se tornam frequentes? Mas nem todo sonho traz alarme. Há também sonhos de cura, em que símbolos de água limpa, nascer do sol ou reencontro com entes queridos indicam processos de renovação psíquica. Uma dica prática: toda semana reserve um tempo para reler seu diário de sonhos. Aqui no canal A Mente Racional, nosso objetivo é te ajudar a usar o mundo onírico como um aliado. No próximo episódio, vamos explorar como os símbolos aparecem no cotidiano, em obras de arte, mitos, rituais e até nas marcas comerciais. Até lá, reflita. Qual foi o último sonho que você lembra com nitidez? Episódio 3. Você já percebeu como símbolos e imagens surgem o tempo todo ao seu redor, mesmo quando você está acordado? Seja muito bem-vindo ao canal A Mente Racional. Neste terceiro episódio da série baseada em O Homem e seus Símbolos, de Carl Gustav Jung, vamos explorar o poder transformador dos símbolos no cotidiano, nas artes, nos mitos, nos rituais e até na publicidade. Prepare-se para enxergar a sua realidade sob uma nova luz. Logo de início, nos lembra que o inconsciente coletivo não se limita aos sonhos. Ele se expressa também em criações culturais. Quando contemplamos uma pintura antiga, sentimos algo profundo, mesmo sem entender totalmente o tema. Em cada uma dessas formas, encontramos símbolos que falam da condição humana. A jornada do herói narrada por Campbell ecoa nos blockbusters de Hollywood. Alguém parte de casa, enfrenta desafios, encontra aliados e volta transformado. Jung via nesse roteiro um arquétipo poderoso que serve de modelo para o processo de individuação. Quando nos identificamos com o herói, sentimos que também podemos enfrentar nossos próprios monstros internos. Por exemplo, a mandala menos círculo, com desenhos concêntricos menos, aparece em diferentes culturas, do budismo tibetano ao cristianismo primitivo. Símbolos de ameaça podem reforçar ansiedades coletivas, gerando pânico ou sentimento de exclusão. Ao entrar em um ambiente, repare nas cores das paredes, nos quadros, nos móveis. Se você costuma frequentar uma igreja, repare nos símbolos litúrgicos, quais cores predominam, que gestos são feitos, que objetos são exaltados. Perceba o impacto emocional de cada elemento. Se gosta de arte urbana, analise o grafite, há símbolos de luta, de resistência, de esperança. Isso revela muito sobre as demandas inconscientes de sua comunidade. O que aquele espaço está comunicando? Você se sente acolhido, desafiado, reprimido? Agora, ao ver uma ponte numa fotografia ou num logotipo, ative a conexão. Ela remete à transição, a encontro de dois pontos, a risco ou a superação. Cada cor, forma e gesto carregam um convite para conhecer mais sobre você e sobre a humanidade. Nos vemos em breve aqui no canal A Mente Racional. Nem tudo o que te ensinaram é verdade. Bem-vindo à revolução do pensamento. Reconhecer esses símbolos é dar voz ao inconsciente coletivo, fortalecendo nosso autoconhecimento e ampliando nossa capacidade de escolha. A ponte pode então ganhar nova significação, ajudando você a lidar com processos de mudança na sua vida. Em seguida, reflita sobre as mensagens que surgem em seu cotidiano digital. Quais imagens te chamam mais a atenção? Que emoções elas evocam? Anote essas impressões.
Compartilhe este vídeo com amigos que também se interessam por psicologia profunda. Deixe nos comentários o símbolo que mais te tocou nesta reflexão e como ele aparece no seu dia a dia. Em nos alerta para a responsabilidade de reconhecer e filtrar esses símbolos, evitando projetar no outro medos que pertencem ao nosso inconsciente individual ou coletivo. Todos contêm símbolos que comunicam valores, medos e expectativas de um grupo. Esses símbolos não surgem por acaso. Eles representam compromisso, pureza, continuidade. Quem participa do rito, mesmo sem analisar, sente a gravidade daquele momento. É o inconsciente coletivo em ação, moldando emoções através de símbolos. Você vai aprender a identificar esses mecanismos e a resgatar sua autonomia psíquica, mesmo diante de narrativas massivas. O uso de cores, trajes, cantos e danças é um código simbólico que orienta o momento psíquico das pessoas envolvidas. Nos lembra que o ritual é um meio de conectar indivíduo e coletividade, consciente e inconsciente. O mito de Perséfone, por exemplo, fala da descida ao submundo e do retorno à luz, simbolizando ciclos de morte e renascimento interior. Ao ouvir esse mito, não importa a sua origem cultural, você reconhece inconscientemente o padrão de transformação. O velho deve morrer para que o novo possa brotar. Um logotipo com linhas curvas pode transmitir acolhimento, enquanto ângulos e cores quentes sugerem dinamismo. O uso de símbolos universais menos como o coração para representar amor ou a coroa para indicar liderança menos explora os arquétipos mais primordiais. Quando você se sente atraído por uma marca sem saber exatamente por quê, há um diálogo simbólico inconsciente acontecendo. Ela simboliza a totalidade, a unidade do cosmos e do ser humano. Ao contemplar uma mandala, você pode experimentar uma sensação de centramento, como se o caos emocional se aquietasse por um instante. Quando lemos um mito ou assistimos a um filme, somos tocados por arquétipos que atravessam gerações. Esse é o convite de Jung. Despertar para a dimensão simbólica de todas as manifestações humanas. Comecemos pela arte. Pinturas rupestres, ícones religiosos, murais urbanos, esculturas modernas. Da mesma forma, as figuras femininas ou animais mitológicos pintados em muros urbanos podem evocar sentimentos de proteção, desafio ou renovação. Jung defendia que esses símbolos surgem em momentos de necessidade coletiva. Em épocas de crise, aparecem representações de heróis, de salvadores, de monstros a serem vencidos. É como se a psique social imprimisse na arte aquilo que precisa curar ou integrar. E os mitos? Desde a Grécia Antiga até as lendas indígenas, os mitos carregam narrativas simbólicas que espelham processos psíquicos universais. Muitas vezes, o mito é adaptado em filmes contemporâneos sem que percebamos. Outro território simbólico onipresente é o ritual. Cerimônias religiosas, festas populares, celebrações de passagem como casamentos e formaturas, mesmo ritos corporativos de entrada em empresas. Observe como, em um casamento, o uso de branco, alianças, votos e música criam um ambiente de união e de início de etapa. Até na publicidade, o inconsciente fala. Marcas utilizam símbolos cuidadosamente escolhidos para despertar associações positivas. Mas atenção, nem todo símbolo é benéfico. Símbolos de medo, de controle ou de opressão também circulam em filmes, notícias e redes sociais. Como praticar essa leitura simbólica no dia a dia? Primeiro, desenvolva o hábito da observação.
Depois, aprofunde-se em símbolos específicos que aparecem com frequência em sua vida. Outra prática eficiente é relacionar símbolos culturais a seus próprios sonhos. Suponha que você tenha sonhado com uma ponte. Ao longo deste episódio, você pode perceber que o mundo enxuta está repleto de símbolos arquetípicos que moldam nosso comportamento e nossas emoções. E para não perder nenhum insight, inscreva-se no canal A Mente Racional. No próximo episódio, vamos mergulhar na sombra coletiva e nos complexos de grupo. Como grupos humanos projetam medos e desejos em objetos externos, criando heróis e vilões sociais. Até lá, observe o mundo ao seu redor como um grande livro de símbolos. Episódio 4. Você já reparou em círculos perfeitos desenhados na água, nas flores ou até em mensagens de papel? Seja muito bem-vindo de volta ao canal A Mente Racional, neste quarto episódio da série sobre o homem e seus símbolos, de Carl Gustav Jung. Vamos mergulhar na força das mandalas e de outros símbolos circulares como sinalizadores da totalidade psíquica. Prepare-se para descobrir por que esse simples desenho desperta em nós um sentimento de ordem, de paz e de integração interior. De forma intuitiva, escolhem cores e traçam contornos, sem buscar resultado perfeito. Ao fazer isso, sentem alívio da ansiedade, abertura de novas ideias e conexão com emoções profundas. Talvez você se lembre de um episódio significativo, sinta saudade, receba uma ideia criativa ou experimente paz. Pense em rodas de carro seguidas na estrada, tambores rituais, orlas de raízes de uma árvore. Em todos esses casos, o círculo marca ciclos de movimento e de vida. No episódio anterior, vimos como os símbolos permeiam nosso cotidiano. Agora, com a mandala, temos um símbolo que convida à prática direta. Esse espaço em branco representa o ponto de partida de todas as possibilidades. Experimente imprimir uma folha pronta, pinte com cores vibrantes ou suaves, conforme sua intuição. Depois, desenhe uma mandala livre, criando seu próprio padrão. Compare as sensações que cada uma desperta em você. É um excelente exercício de autorreflexão. É o convite para silenciar a mente e abrir espaço ao desconhecido. Cada círculo que você desenha, seja no papel ou na imaginação, é uma oportunidade de reconhecer quem você é além das circunstâncias externas. É um gesto de amor próprio, um passo rumo à integração e à liberdade interior. Quando aceitamos o vazio, permitimos que o novo surja sem barreiras. Desenhar, observar e refletir sobre a mandala permite experimentar a própria totalidade representada pelas formas circulares. Quando algo gira em torno de um ponto fixo, há um fluxo dinâmico que une exterior e interior, movimento e estabilidade. Se não, faça isso agora mesmo. Pegue uma folha, escolha uma caneta e deixe o círculo florescer sob seus dedos. Você vai entender como essas figuras moldam seus relacionamentos e como integrá-las para viver em maior equilíbrio. Não perca! Ainda há muito a descobrir dentro de você. E, claro, compartilhe nos comentários como foi essa experiência. Aqui no canal A Mente Racional, nossa comunidade cresce ao trocar relatos e insights. Seu testemunho pode inspirar outras pessoas a seguirem em direção ao próprio centro. É o ciclo de morte e renascimento operando incessantemente em nossa psique. Essas manifestações são as vozes do seu inconsciente em diálogo com sua consciência. Jung considerava a mandala como símbolo arquetípico do self. Identificar lá em si mesmo equivale a reconhecer a centelha da sua própria totalidade. É o inconsciente falando por imagens.
Ele encontra na simplicidade do círculo a forma que melhor representa a união de todas as partes fragmentadas da psique. Desde tempos imemoriais, sociedades ao redor do mundo criaram círculos sagrados, o zodíaco na astrologia, os rosários usados em cerimônias religiosas, as rodas de potência em tradições xamânicas. Note a progressão das estações do ano, do brotar das plantas ao desfolhar das folhas no outono. Perceba suas próprias fases de energia alta e de necessidade de recolhimento. Cada ciclo traz um convite para integrar experiências e avançar para o próximo estágio. Chamava essa integração de individuação, o caminho de se tornar o self que já existe em cada um. Para Jung, essas imagens circulares não são meros ornamentos. No primeiro olhar, você vê formas simétricas, cores que se repetem, padrões que irradiam do centro. Se aproximar, vai notar pequenos detalhes que parecem se mover e convidar a atenção. Por isso, desafiamo-lo a reservar alguns minutos por dia para desenhar seu próprio círculo. Não precisa de material sofisticado, basta um papel e uma caneta. Trace o contorno, desenhe padrões internos, pinte com as cores que surgirem no momento. Não existe erro. Cada linha é uma expressão única do que vive dentro de você. E Jung dizia que, ao contemplar esse padrão, nossa mente se aquieta, como se o círculo realizasse um chamado silencioso. Volte ao seu centro. A própria prática de desenhar mandalas, movimento a movimento, torna-se um caminho de autodescoberta. Elas nascem do centro do inconsciente coletivo e se manifestam quando precisamos restaurar o equilíbrio interno. A mandala simboliza o self, a totalidade da psique reunindo consciência e inconsciente em harmonia. Imagine observar uma mandala pintada à mão. Em muitos hospitais e instituições, pacientes são convidados a colorir mandalas. No canal A Mente Racional, acreditamos que autoconhecimento é prática diária. Enquanto desenha, observe o surgimento de sentimentos e pensamentos. Mas a mandala não é o único símbolo circular que nos impacta. Observar esses ciclos no dia a dia também faz parte do processo. Se você acompanha esta série, já sabe que os símbolos atuam como chaves para decifrar o inconsciente. Você já desenhou uma mandala hoje? Enquanto desenhamos, também aprendemos a apagar. E ressaltava que o vazio no centro da mandala é tão importante quanto as linhas ao redor. E se você tem dificuldade em começar, há recursos digitais gratuitos que geram mandalas para colorir. Para encerrar este episódio, vamos recordar as palavras de Jung. A mandala é a expressão da organização psíquica ao redor de um ponto central. No próximo episódio, avançaremos para outro símbolo de potência profunda, o anima e o animas, as imagens do feminino e do masculino presentes em cada um. Nos vemos em breve aqui no canal A Mente Racional. Nem tudo que te ensinaram é verdade. Bem-vindo à Revolução do Pensamento. Episódio 5. Vivemos rodeados de símbolos que nos convidam a transformar não apenas a forma como vemos o mundo, mas também quem somos. Seja muito bem-vindo de volta ao canal A Mente Racional. Neste 5º episódio da série baseada em O Homem e seus Símbolos, de Carl Gustav Jung, vamos explorar a poderosa prática da imaginação ativa e o processo de transformação simbólica que ela possibilita em nossa jornada de autoconhecimento. Pode ser uma porta antiga, um animal selvagem, uma paisagem surreal. Sente-se num lugar tranquilo, feche os olhos e visualize essa imagem com detalhes, cores, formas, texturas, sons. Em seguida, permita que ela se mova, mude e fale com você.
Esse registro serve para revisitar a experiência com mais clareza e perceber padrões que se repetem. Dedique 15 minutos diários à imaginação ativa. Não é preciso ter horário fixo. Pode ser no início do dia para inspirar suas escolhas ou à noite para integrar as experiências. Cada um traz um símbolo pessoal e, por sua vez, descreve sua sessão de imaginação ativa. O grupo pode oferecer perspectivas adicionais, sugerir novas perguntas e ajudar a reconhecer arquétipos que cruzam as experiências de todos. E via na troca simbólica coletiva, um reforço para a individuação, pois aprendemos uns com os sonhos e visões alheias. E nos lembra que há imagens arquetípicas que todos compartilhamos: o herói, a grande mãe, o velho sábio. Ao praticar imaginação ativa, observe-se e como essas figuras universais aparecem em suas sessões. Se o herói surge, pergunte-se: que desafio interno você está sendo convocado a enfrentar? Se a grande mãe se faz presente, reflita sobre suas necessidades de cuidado e acolhimento. Com o tempo, você notará que símbolos que antes pareciam misteriosos tornam-se aliados. Eles guiam sua criatividade, apontam soluções e revelam aspectos de sua personalidade ainda não explorados. Se, durante a prática, surgir uma figura mitológica como Prometeu ou Aissas, pesquise seu significado nos mitos e observe como ele dialoga com sua experiência pessoal. Escolha trilhas sem letras, que estimulem o fluxo imaginativo, menos músicas ambiente, melodias suaves ou sons da natureza. Caso surjam conteúdos muito perturbadores ou traumáticos, procure apoio de um profissional qualificado. Inyon enfatizava que o inconsciente pode liberar forças poderosas, e é importante ter acompanhamento quando as emoções ficarem excessivamente intensas. No canal A Mente Racional, em breve traremos sugestões de faixas específicas para cada tipo de sessão, adaptando o ritmo emocional às suas necessidades. Essa conexão entre o simbólico pessoal e o simbólico coletivo aprofunda o autoconhecimento e mostra como nossa psique está entrelaçada com a história da humanidade. Suponha que você viva um dilema entre carreira e paixão. Visualize as duas figuras que representam cada opção. Talvez um personagem vestido de terno e outro com trajes artísticos. Prepare-se para compreender como esses símbolos revelam os ciclos de transformação que carregamos em nosso interior. Crie um diálogo entre eles. Quais argumentos cada um apresenta? Em cada sessão, você estará dando passos concretos rumo ao seu self, menos aquele centro da psique que integra os opostos e orienta o processo de individuação. O que cada um teme e deseja? Ao externalizar esse debate em imagens, você se distancia da decisão automática e ganha perspectiva para escolher de modo mais consciente. Se, na semana seguinte, o mesmo símbolo voltar, seja num sonho ou num insight repentino, menos compare os registros. O que mudou? Você pode criar pequenos ritos de passagem simbólicos, desenhar o símbolo antigo que não lhe serve mais e queimá-lo, plantar uma semente enquanto visualiza o surgimento de um novo símbolo ou projeto. Esculpir em argila uma figura que represente um aspecto emergente de sua psique. Esses gestos ajudam a ancorar no corpo a mudança simbólica, materializando a jornada interior. Qual nova faceta desse símbolo foi revelada? Você pode imaginar um diálogo, anotar frases que surgem, desenhar o movimento da cena. Quando falamos de símbolos, pensamos muitas vezes em imagens que surgem nos sonhos ou nas artes, mas Jin nos mostra que podemos dialogar conscientemente com essas imagens, trazendo-as para o âmbito desperto. Essa é a essência da imaginação ativa, um método
em que o indivíduo assume o papel de mediador entre a consciência e o inconsciente, permitindo que as figuras simbólicas se expressem livremente e revelem aspectos ocultos da psique. Trata-se de uma conversa espontânea. Se, por exemplo, a sua porta secreta se abre e revela um corredor escuro, pergunte-se o que há além. Se um certo símbolo gera medo, você pode convidá-lo a conversar e perguntar por que está ali. Muitas vezes a figura que amedronta traz mensagens valiosas. Um lobo que ruge pode estar indicando que você precisa despertar sua coragem. Uma tempestade pode sinalizar a necessidade de purificação interior. Yin insistia que só pelo confronto direto com esses símbolos podemos integrá-los de forma sadabela. Se aparecer um lobo, questione sobre seu papel ali, protetor, guia ou desafio. Anote tudo, sem julgar. O importante é deixar a imagem evoluir por si mesma, como se você fosse o cineasta interno que filma as cenas do seu inconsciente. Para iniciar, escolha um símbolo ou uma imagem que tenha surgido recentemente em um sonho ou em um momento de inspiração. Esse processo não segue roteiro fixo. A imaginação ativa é particularmente eficaz para lidar com símbolos que carregam forte carga emocional. Outro ponto fundamental é a escrita reflexiva. Ao final da sessão de imaginação ativa, volte ao papel e escreva o que aconteceu. Descrições, diálogos, sensações físicas, aqui no canal A Mente Racional. Nossa proposta é que você incorpore essa prática à sua rotina. Além da imaginação ativa individual, há valor em compartilhar experiências simbólicas em grupo. Forme um círculo de amigos interessados em psicologia profunda. Uma aplicação poderosa da imaginação ativa é na resolução de conflitos internos. A transformação simbólica que ocorre com a imaginação ativa também pode ser observada em rituais pessoais. Outra dimensão fascinante é a relação entre símbolos pessoais e símbolos coletivos. E mais, símbolos ligados ao mito ou à religião podem revelar muito sobre nossos valores culturais. Para quem busca combinar som e símbolo, uma dica é criar playlists musicais que acompanhem suas sessões de imaginação ativa. Por fim, lembre-se de que a imaginação ativa não é terapia, mas um procedimento de autodescoberta. Se este episódio despertou sua curiosidade, curta o vídeo. Compartilhe com amigos que queiram experimentar a imaginação ativa e deixe nos comentários qual símbolo você pretende explorar primeiro. No próximo episódio, vamos mergulhar nos símbolos de nascimento e morte, transições que marcam fases cruciais da vida e aparecem repetidamente em sonhos, mitos e rituais. Até breve aqui no canal A Mente Racional. Nem tudo que te ensinaram é verdade. Bem-vindo à Revolução do Pensamento. Episódio 6. Em nossa jornada pelos símbolos que estruturam a experiência humana, chegamos a um tema tão universal quanto misterioso: os símbolos de nascimento e morte. Seja bem-vindo de volta ao canal A Mente Racional. Neste 6º episódio da série baseada em O Homem e seus Símbolos, de Carl Gustav Jung, vamos aprofundar a compreensão de como esses símbolos de passagem, menos tanto na vida quanto na cultura, iluminam os ciclos de transformação interior que vivemos, marcando o fim de uma fase e o início de outra. Se você ainda não se inscreveu, aproveite agora para juntar-se a nós nessa exploração. Cada episódio é um passo rumo ao autoconhecimento. Desde os primórdios da civilização, rituais de nascimento e de morte utilizam imagens simbólicas para dar sentido ao que escapa às palavras. No nascimento,
Símbolos como o ovo, a água e o útero evocam a ideia de potência latente, de germe que brota do invisível. No Ocidente, o batismo na água simboliza renascimento espiritual. Em culturas antigas, banhos ritualísticos eram tomados para purificar o corpo e a alma antes do parto. Inhum via a água como símbolo do inconsciente e do renascimento. Quando a pessoa nasce de novo pela água, ela atravessa a porta dos sonhos e emerge com vida psíquica renovada. O ovo, por sua vez, aparece em mitos de criação em várias tradições. No hinduísmo, o universo surge do ovo cósmico Hiranyagarbha. Na alquimia, o ovo filosófico representa a união dos opostos e o início de um processo de transmutação. Em seus escritos, Em comparou o ovo ao símbolo do self em estado primordial, menos ainda unido, íntegro, antes de se desdobrar em consciência e inconsciente. Quando vemos um ovo, inconscientemente sentimos a promessa de vida e de completude. Contrastando com o símbolo de nascimento, a morte possui seus emblemas: a caverna, o túmulo, o caixão, as sombras noturnas. Esses símbolos não representam apenas o fim, mas também o convite a um mergulho interior. Enterrar um ente querido, ou ser enterrado simbolicamente em sonhos, pode significar a necessidade de matar uma parte da personalidade, um hábito, uma crença que não serve mais para que algo novo possa emergir. Inhum chamou a descida ao inferno de Nigredo, a fase negra da obra alquímica em que o material bruto é dissolvido para dar lugar à renovação. Em muitos mitos, a história do herói inclui uma etapa de morte simbólica. Pense em Osíris, que é despedaçado e posteriormente reunido por Ísis. Ou em Perseu, que enfrenta a própria sombra na caverna antes de retornar ao convívio social. Na psicologia analítica, essa etapa escura manifesta-se em crises de meia-idade, em depressões que obrigam a pessoa a confrontar padrões de vida insatisfatórios. Quando o ego se dilui temporariamente, o inconsciente ganha espaço para reorganizar a psique em direção a um estado mais autêntico. Os sonhos oferecem janelas privilegiadas para esses processos de passagem. Sonhar com sepulturas, túneis subterrâneos, quedas em abismos ou rios profundos. Muitas vezes sinaliza que algo precisa ser deixado para trás. Para Inhum, o sonho de morrer não é premonitório de morte física, mas sim simbólico de um ciclo que se conclui. Se ao acordar você sente alívio, ou ao contrário, um peso emocional. Observe, esses sentimentos indicam se o inconsciente está pronto para libertar-se de velhos padrões ou se ainda resiste ao processo de transformação. Uma prática recomendada é criar ritos pessoais de passagem. Por exemplo, ao decidir encerrar um relacionamento antigo, você pode escrever num papel as memórias dolorosas, ler em voz alta e depois queimar o documento de forma simbólica, acompanhado de um momento de reflexão. Esse gesto ritual marca a morte dessa fase emocional e abre espaço para o novo. Da mesma forma, ao iniciar um projeto significativo, plantar uma árvore ou depositar uma semente na terra podem ser símbolos de nascimento. A semente germina lenta e silenciosamente, lembrando-nos de que a transformação verdadeira demanda paciência e cuidado. Na arte e na literatura também encontramos ritos de passagem que ressoam com nossa psique. Obras como o livro de T.S. Eliot, Os Homens Vãos, ou o filme A Ceia dos Cardeais, mostram personagens que atravessam crises existenciais, vivenciam mortes simbólicas e renascem para novas formas de ser. Ao consumir essas narrativas,
nosso inconsciente coletivo se conecta com a jornada arquetípica, oferecendo modelos internos de superação. Enfatizava que mitos e histórias são como espelhos nos quais podemos reconhecer nossos próprios processos de individuação. Na medicina tradicional chinesa, o fígado relaciona-se ao elemento madeira e à primavera, fase de novo crescimento. Os pulmões dialogam com o metal e o outono, época de colheita e término. Essas correspondências simbólicas entre órgãos e estações reforçam a ideia de que nosso corpo participa de ciclos naturais de vida e morte. Observar seu ritmo biológico quando se sente mais disposto para criar ou para descansar, menos ajuda a sintonizar-se com símbolos internos de nascimento e morte que operam em você diariamente. O simbolismo de transição também se faz presente nos ritos de passagens sociais. A adolescência, o casamento, a aposentadoria, cada um desses momentos é marcado por cerimônias que usam símbolos para indicar mudança de status. Uniformes escolares, alianças, plaquetas de formatura, troféus de aposentadoria. Tudo isso serve para materializar o invisível, tornar visível a evolução da identidade. Participar conscientemente desses ritos fortalece a conexão com o processo de individuação, pois reconhecemos publicamente que algo em nós se transforma. Aqui no canal A Mente Racional, nossa proposta é que você perceba esses símbolos de transição em sua própria vida. Durante a próxima semana, faça um diário de ritos. Anote todos os momentos em que você passou por uma etapa marcante e identifique que símbolos estiveram presentes. Pode ser o primeiro dia de trabalho, o batizado de um filho, o fim de um ciclo de estudos. Em cada experiência, procure o símbolo dominante, um objeto, um gesto, uma cor e reflita sobre o que ele comunicou à sua psique. Antes de encerrarmos, vale lembrar que nascimento e morte não são opostos absolutos, mas faces de um mesmo processo. Em um, comparava o ciclo psíquico ao movimento perene do Sol. Ele nasce, declina e volta a nascer. Nossa tarefa é perceber que, ao morrer simbolicamente para o velho, damos espaço para o novo nascer em nós. Essa consciência transforma o medo da morte em reverência pela continuidade da vida, pois entendemos que somos eternamente renováveis. No próximo e último episódio desta série, faremos uma síntese de todos os pilares explorados, símbolos fundamentais, sonhos, cultura, mandalas, imaginação ativa e agora nascimento e morte, e apontaremos o caminho para integrar tudo isso em sua prática diária de autoconhecimento. Prepare-se para reunir as peças do labirinto interior e vislumbrar o seu self em ação. Até breve aqui no canal A Mente Racional. Nem tudo o que te ensinaram é verdade. Bem-vindo à Revolução do Pensamento. Episódio 7. Chegamos ao capítulo decisivo da nossa série baseada em O Homem e seus Símbolos, de Carl Gustav Jung. Seja muito bem-vindo ao canal A Mente Racional. Neste 7º episódio, vamos integrar tudo o que exploramos até aqui. Os símbolos dos sonhos, as imagens do cotidiano, as mandalas e círculos de totalidade, a imaginação ativa, os ritos de nascimento e morte, para revelar o mapa prático que nos guia rumo ao self, o centro vivo da psique. Se você chegou até este ponto, pegue seu diário de símbolos e prepare-se para dar um salto quântico na sua jornada de autoconhecimento. Desde o primeiro encontro, quando falamos sobre a natureza do símbolo como ponte entre consciente e inconsciente, até as imersões nos sonhos e nas manifestações arquetípicas do cotidiano, construímos uma caixa de ferramentas simbólicas. Abaixo,
Marque os principais eventos da sua vida: o batizado, a formatura, um trauma, o início de um relacionamento, uma demissão, o nascimento de um filho. Ao entrar no ambiente de trabalho, repare nas cores e formas do espaço. Linhas retas podem indicar rigidez, mas também segurança. Curvas podem sugerir acolhimento, mas também dispersão. Escolha um espaço tranquilo. Reúna uma vela branca, um objeto que represente algo que você deseja deixar para trás e um papel em branco para escrever sua meta mais inspiradora. Acenda a vela, segure o objeto antigo e agradeça o aprendizado que ele trouxe. Durante o dia, observe as imagens que surgem nas ruas, nas redes sociais ou em conversas. Pergunte sempre: que parte de mim esse símbolo espelha? À noite, antes de dormir, desenhe uma mandala curta, apenas alguns traços circulares, e deixe que ela flua sem direção. Nos deixou uma herança viva. A linguagem dos símbolos é a linguagem da alma. E ao dominá-la, ganhamos acesso à nossa própria força criadora. Em seguida, faça uma sessão breve de imaginação ativa com a mandala como ponto de partida. Quais emoções e imagens emergem? Porque, como dizia Jung, quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro, desperta. Desperte hoje para o seu self. Até o próximo encontro, sempre aqui no canal A Mente Racional. Nem tudo que te ensinaram é verdade. Bem-vindo à revolução do pensamento. Ao repetirmos esse ciclo de observação, registro e expansão, criamos um campo simbólico interno que mantém acesa a tocha da consciência junguiana. Em seguida, coloque-o num pequeno recipiente de terra ou num pote de cristal. Nossa comunidade cresce quando trocamos experiências e ajudamos uns aos outros a decifrar o idioma do inconsciente. Nos comentários, conte qual símbolo você escolheu para o seu mini-rito e como foi essa experiência de integração. No papel, escreva sua intenção mais pura. O símbolo que personifica seu próximo passo pode ser a imagem de uma borboleta, um sol nascente ou uma mandala que você mesmo crie. Dobre o papel e deixe-o ao lado da vela até queimar um pouco a ponta, apenas o suficiente para selar o seu compromisso. Apague a vela, sinta o aroma e a energia desse gesto de transição. Quando usar seu carro ou escolher uma roupa, observe-se a preferência por cores mais frias ou quentes. Qual forma de acessório você repete? Cada escolha cotidiana ecoa decisões inconscientes, e passar a enxergar esses sinais auxilia no alinhamento entre intenção e ação. Ao lado de cada marco, desenhe ou escreva o símbolo que aparece espontaneamente: uma concha, uma escada, uma flor, uma escada, um incêndio. Essa linha do tempo visualiza os ciclos de nascimento, morte e renascimento que compõem sua história psíquica. Jung acreditava que a psicologia ganhava eficácia quando a teoria encontrava expressão em ritos concretos, pois então o corpo e a mente se alinham em sincronicidade. Jung afirmava que reconhecer esses ciclos nos dá consciência do fluxo vital que impulsiona a individuação, ajudando a não repetir padrões que já deram provas de não servir. Agora é hora de usar essas ferramentas em combinação, reconhecendo que cada prática reforça e amplia as outras. É como montar um mosaico. Cada peça menos o registro dos sonhos, o desenho das mandalas, a sessão de imaginação ativa. O rito pessoal ganha significado pleno ao se conectar com um todo. Para começar, retome seu diário de sonhos. Observe os símbolos que mais apareceram: a água, a ponte, o lobo, a figura materna ou o herói. Ao lado,
Abra seu caderno de mandalas e reveja os padrões que você desenhou. Quais cores predominam? Talvez uma porta secreta se transforme num portal de transição, ecoando o rito de passagem que vimos no tema de nascimento e morte. Anote como essa porta se relaciona com o seu momento atual. Ela anuncia novos projetos, convida-o a deixar para trás hábitos antigos, dá acesso a partes esquecidas de você mesmo. Ao fazer essa reflexão conjunta, a porta simbólica se torna um gatilho para ações concretas, quebrar velhas crenças, adotar novas práticas, mudar comportamentos. Há semelhanças entre os símbolos oníricos e os padrões circulares que surgem intuitivamente. Essa correlação indica temas centrais que o inconsciente tem insistido que você integre. Por exemplo, se um rio forte apareceu em sonho e suas mandalas foram inundadas por tons de azul escuro, há um chamado para lidar com emoções profundas e reconhecer a sua força interior. Em seguida, lembre-se das sessões de imaginação ativa. Qual símbolo você trouxe à consciência nessa prática? Outro exercício poderoso é traçar uma linha do tempo simbólica. No topo da página, escreva a data atual. No dia a dia, aplique a leitura simbólica consciente. Para coroar essa integração, proponha um mini rito simbólico de encerramento e recomeço. Esse rito une todos os pilares que exploramos: o símbolo escrito e criado, a sombra que deixamos para trás, a mandala interna, a ponte entre morte simbólica e nascimento criativo. Por fim, reforce sua prática diária. Dedique alguns minutos pela manhã para reler as anotações do seu diário de símbolos. Se esta síntese fez sentido para você, curta o vídeo, compartilhe suas descobertas e inscreva-se no canal A Mente Irracional. Esta série de 7 episódios mostra que os símbolos não são apenas adereços místicos, mas ferramentas práticas de transformação. Obrigado por caminhar até aqui. A jornada não termina com esta síntese. Ela apenas muda de ritmo. Continue explorando, criando, sonhando e ritualizando.